Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Mariana Magrani, eu faço vídeos sobre livros e o meu gênero favorito é romantasia. Então, hoje eu vou falar pra vocês sobre todas as romantasias que eu conheci esse ano, sagas que eu li o primeiro livro ou sagas que estão completas, sagas, enfim, esquema de pirâmide, todas as romantasias que eu conheci e se eu gostei ou não. E eu vou estar falando pra vocês um pouco sobre elas e dando minha avaliação, nível de hot. Esse vídeo aqui vai ser completo, então eu vou falar bastante sobre cada um dos livros e vocês vão saber mais ou menos o que vocês precisam saber pra cada uma delas e pra você saber se você quer também entrar nesses esquemas ou você quiser virar refém de sagas começadas. Primeira trilogia que eu vou falar pra vocês é o Alvorecer de Ônix. Essa trilogia é uma trilogia completa. Em português a gente já tem o primeiro, o segundo é Promise of Peridot e o terceiro, A Reign of Rose. Essa trilogia aqui, a gente só tem tradução do primeiro, mas a gente ainda vai ter, acho que a Gutenberg trouxe o primeiro, então acho que eles vão trazer o resto da trilogia. Já tá completa, então esse aqui não é um esquema de pirâmide cabuloso, são livros muito finos. Em uma semana eu li esses três e é um livro que ele vai ter dragões. A gente tem um plot aqui que ele é muito conhecido em vários livros, que a menina é uma curandeira e aí o irmão dela faz uma merda e ela vai ser levada com o rei de um outro reino pra poder pagar essa dívida aí que o irmão dela tava meio que roubando um outro reino. Enfim, o irmão dela fez merda, ela foi pagar pela merda e foi jogada numa cela de prisão. E aí, lá nessa cela de prisão ela vai conhecer um querido. Enfim, e aí aqui a gente tem um slow burn muito bom. Eu não diria que a gente tem enemies to lovers, porque a gente não tem, mas a gente tem aqui Shadow Dead, a gente tem um rei do reino de Ônix que é ruim, mal, e aí, tipo, a gente vai ter umas interações aí deles. Isso aqui é muito farofa, gente. É uma romantasia que ela tem um pouco de cada coisa que a gente já viu. E eu sou apaixonada por farofas. Então, assim, esse aqui é uma farofa muito bem feita. Todos os elementos aqui foram muito bem trabalhados. O primeiro livro, ele é muito bom, eu gostei muito do primeiro. O segundo é o meu favorito da trilogia. E o terceiro me cansou um pouquinho, mas aí depois já melhorou. Então, pro primeiro livro eu dei 5 estrelas. Pro segundo livro eu dei 5 estrelas. E pro terceiro livro eu dei 4,5. Então, no geral, é uma trilogia 5 estrelas. É uma trilogia que eu gostei muito. Não tem nada de extraordinário aqui, porque você vai ver coisas que você já viu antes, só feitos diferente. Você vai gostar muito, mesmo assim. E a gente tem a nossa personagem principal, que é a Orwen. Ela é muito legal. Ela, assim, no segundo livro ela irrita um pouco, porque a gente fica naquela premissa de, tipo assim, o cara meio que eles querem ficar juntos, só que daí ela fica, não perdoa ele por uma coisa que ele fez que poderia ter sido perdoado. E aí ela irrita um pouco e tem pessoas que falam que, tipo, cansou e aí pegaram o ranço dela. Mas eu gostei muito dela. Acho que ela é uma ótima personagem. Eu acho que ela não é uma personagem, assim, boba. Ela sabe o que ela quer, ela vai atrás das coisas que ela quer. E ela tá descobrindo ainda, porque quando começa ela pensa que ela não é nada, ela pensa que ela não é ninguém, que ela não tem poder de nada. E aí quando a gente vai vendo o livro, a gente vai vendo que ela descobre que ela tem poder, sim, obviamente. Todos os livros de romantasia são assim. E aí o primeiro é muito parecido com muitas coisas que a gente já viu, tá? Lembra que tem dragões, tá? E Shadow Dead nesse livro aqui. O segundo, ele já vem um pouco diferente. O segundo livro, ele já vem trazendo elementos diferentes das coisas que a gente já viu. A gente vai conhecer um reino que ele é submerso. E é um reino muito legal, porque tem meio que um túnel embaixo d'água. E aí, a descrição de ambiente, a ambientação dessa autora aqui é muito boa, porque eu consegui visualizar tudo dentro da minha cabeça, as coisas onde eram, como eram os reinos, como eram os elementos. Então, eu achei isso muito legal. No terceiro, a gente tem um vilão muito bom, tá? No terceiro livro, a gente tem um vilão se desenvolvendo muito bem. A gente tem uns plots muito legais, a gente vê o poder dela sendo revelado na totalidade dele. E a gente tem momentos muito difíceis aqui no terceiro livro, coisas muito ruins que acontecem com ela, mas que são parte da história pra poder dar profundidade. Então, assim, eu gostei muito. Eu só acho que o terceiro livro, acho que tiveram algumas partes que ele enrolou um pouco, porque eu acho que, sabe quando tem aquele momento que o casal tá meio que separado? E aí aqui a gente tem esse momento aí que eles ficam meio que separados um pouco, então cansa um pouquinho. Só que mesmo assim é muito bom. A gente tem coisas muito diferentes no terceiro livro também, que apesar da gente ter, igual eu falei, a farofada, a gente tem coisas diferentes nesse livro aqui. E, no geral, assim, pra mim é uma trilogia 5 estrelas, porque é uma trilogia super leve, uma trilogia que você lê muito rápido, é uma trilogia que ela flui, sabe? A escrita dessa autora eu gostei muito, achei que fluiu muito. Lá no meu clube do livro, a gente leu esse Alvorecer de Ônix pro livro do mês, e não foi um livro que todo mundo amou. Foi um livro que muitas pessoas gostaram muito, mas a gente teve muita gente que não curtiu ele. Eu não sei, talvez a expectativa da pessoa tava de encontrar uma saga mais construída, tipo, mais longa, com mais detalhes, mais elementos, mais profundidade. E aqui ele vem mais um entretenimento, é uma coisa mais rasa, assim, sabe? É uma coisa mais simples, é uma coisa mais tranquila, mas ao mesmo tempo ainda não é tão simples assim, porque a gente tem muitos elementos aqui nesse livro aqui. Então, assim, essa trilogia aqui é uma trilogia que eu me surpreendi, porque eu fui com baixas expectativas e eu gostei muito. Então, com certeza, se você tá querendo ler uma romantasia rapidinha, eu recomendo a trilogia das Pedras Sagradas. Só tem o primeiro, mas eu acredito que o resto vai vir, porque como é uma trilogia, acho que rapidinho vem os outros dois. Depois a gente vai ter Um Destino Tatuado em Sangue, que isso aqui é uma mitologia nórdica, é da Danielle Jensen. Ela é a mesma autora de um outro livro que eu também conheci esse
esse ano e eu vou passar pra vocês. E esse livro aqui, apesar dele ser parecido com algo que eu já tinha consumido, que é aquela saga de Vikings que a gente assiste, é uma série de TV, que eu achei muito parecido porque a autora realmente ela baseou várias coisas na série e ela falou sobre isso já. Eu achei isso aqui uma coisa muito refrescante, eu achei muito diferente, eu achei, assim, fora do mais do mesmo, sabe? Porque em romantasia, às vezes você cansa o seu cérebro porque você fica lendo muito da mesma coisa. E esse livro aqui, ele me trouxe um refresco, porque ele me trouxe uma coisa diferente. A gente tem a Freya, que ela é a personagem principal, e a gente vai ter um romance proibido com o Bjorn. Quem que é o Bjorn? Não sei. É o enteado dela. Ela é obrigada a casar com o pai do Bjorn, porque é meio que assim, no clã deles lá na aldeia, assim, o cara tem poder e ela tem profecias e tudo, então ele quis tomá-la como esposa porque ele queria se beneficiar da profecia, porque ela era pra ser uma mulher forte, enfim, o homem que controlasse ela controlaria os destinos, controlaria tudo. Então ele queria casar com ela, só que ele é um péssimo marido, obviamente, ele já tinha uma outra esposa, então a Freya veio ser a segunda esposa dele. E aí, enquanto eles estão nesse casamento aí, meio de... não é por aparências, porque eles realmente se casam, mas enquanto eles estão tendo esse desenvolvimento de conviver ali junto, ela e o Bjorn se apaixonam, então eles têm um romance proibido, que eles não podem ficar juntos, obviamente, mas eles passam muita coisa, e o Bjorn tem um machado poderoso, tá? Isso aqui é uma duologia, e a gente já tem o segundo, que é a Curse Carved in Bone, que em português vai vir uma maldição cravada em osso, e já está em pré-venda, então assim, é uma duologia, não é esquema de pirâmide. Eu amei o primeiro, dei 4,5 pro primeiro, só não dei 5 estrelas porque eu senti um pouquinho mais de falta de um pouco mais de romance, porque ele não é forte no romance não, ele não tem tanto romance assim, ele tem sim, tá? O romance é muito bom, mas eu senti um pouco mais de falta de ver mais do romance em cena acontecendo. Eu acho que aqui a gente vai ver mais no segundo livro, porque eles estavam tentando construir esse romance, é um slow burn muito bem feito. A gente tem até uma cena de Rod aqui nesse primeiro livro aqui, mas eu acho que vai vir mais no segundo, porque aqui eles estão com muito problema tentando desenvolver isso, enquanto vários outros elementos atrapalham esse romance deles dois. Então eu acho que no segundo eles vão conseguir ter mais, viver mais esse romance no completo. Seria uma proximidade forçada, um slow burn, mitologia nórdica, ela tem uma profecia, então os plots são muito bons. E pra quem assistiu a série Vikings e for ler esse daqui, você vai amar, porque foi o que aconteceu comigo, me deu uma nostalgia, porque eu lembrei da série quando assisti, eu fui apaixonada pela série, então lendo esse livro aqui, eu me senti de volta dentro da série, então eu achei, assim, pra mim foi sensacional. Então eu dei aí 4,5 estrelas pra esse aqui, e ele tem mais ou menos um nível 2 de hot, no máximo 2, 1,5 a 2 de hot, porque não tem muito. A gente tem Uma Corte Tão Adorável e Cruel, que é o primeiro de 4 livros dessa saga, que eu só li o primeiro ainda, já tem os 4 lançados em inglês, mas eu só li o primeiro. Em inglês só tem o primeiro traduzido também, os outros 3, que são os outros 3 últimos, não tem ainda, mas eu acredito que vem, porque como já veio o primeiro, eu acredito que eles vão fazer o trabalho de trazer o resto da saga. E aqui a gente tem mais uma vez feéricos, enemies to lovers, a gente tem uns personagens muito legais, eu adoro os personagens desse livro aqui. Nessa sociedade aqui, quando os feéricos nascem, os deuses vão e tomam o poder deles, então eles não podem ter poder, eles não podem segurar o poder, porque senão eles vão ser mortos, vão ser jogados na forca. E aí a Priska, ninguém sabe como ela conseguiu isso, mas quando você nasce e os deuses vêm tirar o seu poder, ela conseguiu manter o dela. Não se sabe como, às vezes a pessoa consegue manter um pouquinho, mas ela conseguiu manter o poder dela, e aí ela escondeu esse fato pra que ela não fosse morta. E aí, ela tá meio que fugindo lá do reino dela, porque eles estão fazendo uma caça, quem que, né, esse pessoal que mantém o poder não pode existir mais. E aí ela encontra esse grupo de mercenários, e esse grupo de mercenários tem o Lorien lá nesse grupo de mercenários. Eu já tô quase que esquecendo as histórias dos livros, gente, porque eu vou lendo um atrás do outro, eu vou esquecendo o que aconteceu nos livros. Esse grupo de mercenários encontra com ela, e no primeiro momento, eles meio que largam ela, tipo, na beira do rio, e ela fica lá, entendeu? Ela é dada como morta, e depois ela consegue levantar e sobreviver, aí depois ela encontra com eles num outro caminho lá, e aí eles meio que vão tentar ajudar ela, esse Lorien vai tentar ajudar ela a descobrir como é que ela vai controlar esse poder dela, que é um poder proibido, que ela não era pra ter, mas ela tem, e aí ela meio que vai manter esse segredo deles de tentar entrar ali na cidade. Tem também um fato que ela fica sonhando com uns olhos verdes, ela tem um sonho com esse homem que tem olhos verdes e tudo, e quando ela conhece o Lorien nesses acampamentos aí, né, no meio do mar, ela vê que ele tem olhos verdes, então ela pensa, é o homem que eu sonhava. Então ela ficava sonhando com esse cara, e ela encontra com esse cara no meio da floresta. E aí pronto, a gente tem um slow burn, a gente tem assim, o Lorien, ele é super de atitude. Eu adoro porque ele chega e ele beija ela do nada. Tipo assim, ele não fica fazendo gracinha, ele chega e ele beija, entendeu? E aí eu quero continuar, eu não li o resto da saga, então eu só li o primeiro livro, então ainda é uma história que não está tão fundamentada na minha cabeça, porque é uma
história que acabei de começar. Então, assim, eu com certeza vou estar continuando esse livro aqui. Eu dei 4,5 pra esse livro aqui. E ele tem uns 2, assim, de pimentinha, mas é bem pouco também. Porque é o primeiro livro. Acho que tem uma cena pouco detalhada. Mas, assim, ainda tem, né, o hot ali. Mas é pouco porque é o primeiro. Então, acho que eles não vão jogar tudo aqui. Porque tem uma saga pra poder continuar. A gente tem a saga do churrasco, From Blood and Ash. Que a gente tem quase que todos traduzidos em português. Essa saga são 10 livros, ou 11 ou 10. Vou colocar aqui todos os livros da saga do churrasco. Essa saga aqui é uma saga que tem muita controvérsia na internet. Eu tinha medo de ler, porque todo mundo falava assim, metade das pessoas que eu via falando eram apaixonadas e metade das pessoas odiaram, largaram, abandonaram. Porque a escrita da Jennifer é uma escrita arrastada, uma escrita que devagar. Assim, tem hora que ela enrola. Eu acho que todos os livros dela, com exceção do primeiro, eu acho que poderiam ter menos 200 páginas. Então, eu acho que tem 200 páginas extras em cada um dos livros da saga do churrasco. Mas ainda assim, isso não foi um motivo pra que eu não gostasse da saga, porque eu acho que é um universo super bem construído. É um romance super profundo, cheio de fundamento, cheio de detalhes, sabe? É um romance profundo, é um romance que você ama, sabe? Então, assim, os homens que ela criou estão no meu top, no meu top 10, no meu top 5 de crushes literários, porque eles são simplesmente sensacionais. A profundidade que eles trazem pra esse romance, o tanto que eles amam, o tanto de paixão que ela consegue transmitir aqui, é muito, muito bom. E a gente tem muitas tropes aqui, a gente tem... O primeiro livro, ele traz a Poppy, tá? Esse aqui a gente tem uma saga de 10, que eu falo, mas é misturando o spin-off junto com a saga principal, porque a saga principal é From Blood and Ash e a segunda saga é Flesh and Fire, que é Fogo e Carne. O primeiro livro da saga principal, que é From Blood and Ash, a gente vai ter a Poppy, e ela é escolhida pra ser a donzela, a dama, e ela vive com um véu branco assim, e ela foi escolhida pra fazer a ascensão. Essa ascensão é meio que um ritual, e aí ela vai fazer essa ascensão que tem a ver com os deuses. Eu não posso explicar pra vocês o que é esse ritual, porque eu acho que é uma coisa que ao longo do livro você vai descobrindo, porque quando eu comecei a ler, eu achava que era uma coisa, depois mudou, foi outra, depois mudou de novo. Então essa ascensão é uma grande dúvida quando você começa a ler, então não vou entregar o que é isso. Mas basicamente todos no reino, o rei e a rainha, mantêm a Poppy separada. Ela é protegida e ela não pode fazer nada, ela tem que viver no palácio, é como se ela vivesse dentro de uma jaula. E aí um dia ela foge, isso nesse primeiro livro, e ela vai numa dessas casas de bordel, não sei como é que fala, se é isso, mas é tipo uns lugares que eles têm uns bailes e aí tem uns quartos privados e aí os guerreiros vão pra lá pra poder encontrar mulheres, enfim. Ela foge e entra numa dessas festas com uma máscara, então ninguém sabe quem ela é, porque ela tem curiosidade de ver como é que as pessoas se divertem, como é que as pessoas fazem essas coisas. E aí, numa dessas, ela encontra um guerreiro, Hawk, que ele não sabe quem ela é, mas eles têm uma interação, assim, muito íntima ali nos primeiros capítulos. Mas não chega a dar um hot nem nada, é só uma interação que eles têm. E aí, depois ela volta pra essa vida dela presa e ela fica encucada dessa interação que ela teve com esse guerreiro. E aí, mais pra frente, a gente vai ter outros personagens, vai introduzir outras coisas e você vai descobrindo sobre o reino. Aqui a gente tem vampiros, aqui a gente tem lobos, aqui a gente tem deuses, a gente tem dragões também. Os dragões vão aparecer mais pro fim da saga, mais aparece no spin-off. Mas a gente tem muitas classes aqui nesse livro e a gente tem muitas profecias, a gente tem muitos plots. Eu acho o romance disso aqui sensacional, é um romance tão lindo, tão profundo, sabe? Parece que, assim, você tá vivendo ali com eles e a fantasia disso aqui é incrível também. Os hots daqui são sensacionais, hot com presa de vampiro, gente bebendo sangue, muito, muito bom. E eu só acho que realmente ela dá uma, né, arrastada, então ela demora a desenvolver e por isso muitas pessoas desistem dessa saga, mas eu não desistiria se eu fosse você, porque, na minha opinião, é uma saga muito boa. E aí, eu dei 5 estrelas pras duas sagas, tanto pra saga original quanto pro spin-off, só que dentro das sagas eu tenho livros que eu não dei 5 estrelas, que foi o segundo livro de Blood and Ash, eu dei 4,5, e o terceiro livro do Flesh and Fire, que era do spin-off, eu dei 4 porque enrolou muito. E aí a gente tem Guerra das Duas Rainhas, que é o quarto livro da saga principal, que eu dei 2 estrelas porque foi um livro que eu odiei. Foi o único livro que eu não gostei na saga. Eu realmente odiei o livro, achei muito chato. E foi um parto ler aquele livro, demorei duas semanas. Mas de resto eu gostei muito da saga e virou top 10, assim, tá? Com certeza tá no meu top 10 de romantasias, porque é muito bem construída, é sensacional. E eu quero acabar de ler, quero ler o resto da saga. A gente tem Daughter of No Worlds, que é da mesma autora de A Serpente e as Asas Feitas de Noite. Eu conheci essa romantasia, se eu não me engano, foi esse ano ou foi no finalzinho do ano passado, mas eu tava lendo o segundo livro dessa saga esse ano. É uma trilogia, tá? Uma trilogia bem densa, então assim, eu li os 2 primeiros livros, eu não li o terceiro ainda, mas eu quero muito ler o terceiro livro. A gente tem uma história parecida com a história de Trono de Vidro no primeiro livro, porque a gente tem a Tisana, que ela é uma escrava, e aí ela quer comprar a liberdade dela, do dono dela, e aí ela quer sair e buscar fazer uma faculdade de magia com os feiticeiros que tem do outro lado, lá do continente. Aí ela vai lá pra esse outro lado,
isolado e aí tem uma ordem lá de feitiços e tal que vai treinar ela. E aí eles meio que falam, ó, a gente não vai ter como te treinar porque a gente já começou o treinamento e é tipo uma faculdade, assim, de magia ali. E aí, se você quiser, a gente vai tentar com um treinador que já tá aposentado, que ele não quer mais treinar ninguém, pra ver se ele quer te treinar, porque ele meio que saiu da ordem, ele vive isolado numa cabaninha no alto de um monte. E aí, chega lá e fala, ó, a gente tem uma menina aqui que você precisava treinar, e aí, como é que vai ser? Aí manda ela pra essa cabana, ele é ranzinhos, ele é grumpy, e aí eles dois vão treinar, e aí vocês já sabem, né? Treinador, treinamento, no pipipi, popopó. Só que o buraco aqui é bem mais embaixo, porque o segundo livro ele vai aprofundar tanto, a gente tem umas coisas tão diferentes que acontecem aqui. É muito diferente da Serpente e as Asas Feitas de Noite, porque ele é muito denso. O que eu quero dizer com denso? É uma história muito profunda, é uma história muito cheia de detalhes, é uma história que constrói muito a fundo os sentimentos das pessoas, então você vai demorar um pouco mais pra ler e vai ser um pouquinho cansativo, mas mesmo assim, eu ainda dei 4 estrelas pro primeiro livro, porque eu gostei muito, e eu dei 4,5 pro segundo, porque foi sensacional, e eu chorei, mas assim, tanto. A história começa a tomar um rumo, e os plots que tem nisso aqui são muito bons. Não pesquisa fanart, não pesquisa nada pra você não levar spoiler, porque isso aqui com certeza vale a pena. E tem hot aqui? Tem, mas é pouco. Eu diria que é mais focado na fantasia e nos outros plots. O hot e o romance é um subplot, então não é o ponto central dessa saga aqui. E, enfim, eu acho que é uma saga da Carissa muito, muito boa. Eu ainda prefiro da Serpente, porque me entreteu mais. Essa aqui me deu mais sofrimento e mais, assim, danos emocionais. Mas eu amei também, eu quero muito ler o terceiro livro que eu ainda não li. Infelizmente não tem tradução dessa trilogia ainda. Apesar de ser uma trilogia completa, que eu acho que já poderia ter vindo tradução pra que, né, já começasse a vir. Ainda não tem, então assim, a gente só tem em inglês. O esquema de pirâmide maior, assim, que eu já entrei na minha vida, Zodiac Academy, eu entrei esse ano e eu estou pra ir pro 7º livro. Isso aqui foi uma montanha russa de sentimentos, mas eu tenho que dizer pra vocês que é a saga com mais livros 5 estrelas que eu já li até hoje. Aqui a gente tem vampiro, a gente tem lobo, a gente tem dragões, a gente tem Pegasus, a gente tem Hidra, a gente tem basilisco, a gente tem arpia, a gente tem minotauro. É muita classe e ordem. São, assim, pra dar um contexto pra vocês de Zodiac Academy, são 2 irmãs gêmeas que elas entram numa escola. Isso acontece nos primeiros capítulos, ok? Elas começam no mundo real e elas cresceram como órfãos no mundo real, sem pais e viveram tentando sobreviver. Num belo dia surge um professor sensacional, muito maravilhoso lá no mundo real e fala, vou levar vocês pra Zodiac Academy, que é uma faculdade que vocês têm direito de ir, porque vocês são as herdeiras perdidas do rei que já morreu lá em Solaria, que é um mundo como se fosse um espelho do mundo real, mas com todas essas coisas loucas e mágicas que tem. E aí elas falam, você tá louco, a gente não vai, e aí ele fala, mas se vocês forem, vocês vão ter acesso à herança de vocês, e como elas eram pobres, coitadas, mortas de fome, elas seguiram o professor Orion para essa faculdade. E aí chega nessa faculdade, a gente tem muitos empecilhos, que são, no caso, os herdeiros. Max, Caleb, Seth e Darius. São os herdeiros que eles literalmente vão fazer da vida delas um inferno, porque eles são filhos do pessoal mais poderoso em Solaria, que são 4 casais de rei e rainha, que tomaram o poder depois que o pai dessas meninas morreu. Então aí eles são os herdeiros, e no caso eles acham que vão controlar Solaria, vão ser os reis, quando os pais passarem pra eles essa coroa. Só que daí chegou as 2 meninas e eles ficaram tipo, não, vocês não vão chegar do nada e vão tomar a coroa de vocês, porque a gente já tá aqui e a gente vai ser os reis. Então eles começam a fazer muito bullying, muito bullying. Eu já aviso vocês que tem muito bullying nessa saga. Eu acho que por isso muita gente deixa pra lá, porque esses meninos, eles vão fazer coisas terríveis com essas meninas. Só que em algum momento vocês vão gostar deles, em algum momento você vai perdoar, em algum momento a vingança vai vir. Então assim, eu não sei o que aconteceu, como que é fluido essa saga, o tanto que eu li rápido, o tanto de... Nossa, eu não conseguia largar. Eu li os 6 livros muito rápido. O 6º livro foi o único que eu não dei 5 estrelas, mas eu dei 4,5, eu ainda amei. Eu só não dei 5 estrelas porque ele em alguns momentos ficaram... Assim, ficou um pouco entediante. Quando fica entediante, eu particularmente já tiro meia estrela, porque me irrita, eu gosto de livro que não entedia. Mas enfim, hoje inclusive eu já quero pegar o 7º e voltar a ler essa saga, porque nunca uma saga foi tão viciante assim pra mim. Essa saga já tá no meu top 3 de todos os tempos de romantasia. Em pouco tempo que eu peguei ela. Em 2 semanas eu acho que eu li 6 livros. Não, 1 semana e meia eu li 6 livros. Então assim, é uma saga sensacional. Infelizmente, não tem tradução pra português. Eu sei que os fãs fizeram traduções, mas não são traduções oficiais, então assim...
não é tradução que você vai ter o acesso de pegar e ler com originalidade, mas eu espero que as editoras venham e tragam essa saga traduzida, porque o triste é que as autoras, elas são independentes. Então aqui nos Estados Unidos, elas não têm uma editora, elas mesmas publicam, então eu acho que elas mesmas trabalham em todas as traduções e fazem todas essas negociações, por isso demora tanto pra vir, por isso que eu acho que vai demorar muito ainda pra poder vir a tradução pra português. Mas é uma saga, assim, que eu tô achando sensacional e, sem sombra de dúvidas, ela tem muita chance de subir ainda mais no meu topo. Eu me surpreendi porque eu não imaginava que eu ia gostar tanto, então é aquilo. É um efeito que eu não sei explicar, é efeito de droga. Quando você tá lendo essa saga, você não para de ler, você só quer ler, você vicia e é um buraco que você não quer fazer mais nada da sua vida, você só quer ler essa saga. Tem muito hot, muito hot. Eu acho que o hot é muito bem espalhado, tá? Os slow burns são muito bem feitos, então acho que até o livro 3 você não vai ter muito hot assim, é hotzão. No livro 2 tem alguma coisa, no livro 1 não tem. Mas o slow burn é muito bem feito e a tensão antes é uma coisa assim tão surreal de boa que você vai ver o que eu tô falando. Quando vem o hot, ele vem completo. Então assim, com certeza indico, com certeza amei e vou continuar lendo. A gente tem a trilogia do Reino Oculto, que eu já li o primeiro e o segundo livro. Isso aqui é o puro entretenimento, ok? A gente tem a Lyra e ela vai estar presa nas masmorras do próprio reino. O pai dela é o rei desse reino, só que ela odeia o pai, né? O pai odeia ela. E aí ela fez alguma coisa que ela foi presa nessa masmorra do rei. E aí chega um rebelde lá e ele meio que vai tirar ela das masmorras porque ela tá presa junto com a irmã dele, o Dacre. Ele chega lá e a irmã dele tá presa e ele vem resgatar ela e aí a Lyra fala, me leva junto. E aí ela dá um jeito de ser levada junto com ele porque ela quer sumir. E aí ele vai levar ela pro Reino Oculto, que é um reino escondido. E lá nesse reino, os rebeldes meio que estão se organizando porque eles querem tomar o reino, porque o rei é horrível, então eles meio que fazem as organizações. E o Dacre é o chefe da organização dos reinos, do reino dos rebeldes. E a Lyra é filha do rei do reino normal atual. E aí lá nesse meio ele vai falar, olha, eu vou te treinar, porque se você vai andar aqui com a gente, você vai pelo menos ter que saber se defender, usar uma espada pra você poder conseguir fazer alguma coisa. Gente, esse livro aqui é o tipo de livro que você não tem que usar cérebro, porque literalmente é um entretenimento puro. Eu sou apaixonada nesse livro. O segundo livro é muito bom também, mas o primeiro ainda prefiro e eu quero ler o terceiro. É uma trilogia completa, só tem o primeiro em português, infelizmente, mas vai vir o segundo. Acho que a Buzz Editora vai traduzir o segundo e o terceiro também. E o hot disso aqui é muito bom. Esse livro é tão curtinho, gente. Eu li esse livro num dia. Eu comecei de manhã, de noite eu acabei. O segundo foi a mesma coisa, porque o segundo é muito rápido também. Então, assim, tem hot de qualidade, tem fantasia farofada, não precisa de usar o seu cérebro, é entretenimento. E o Darker, ele tem até um pezinho no Dark Romance, porque ele é meio estranho, ele é meio, assim, diferente. Eu não sei, ele tem um toque meio dark, assim, que, assim, muito bom. E aí, pra esse eu dei 4,5 estrelas, pro segundo eu dei 4, e eu ainda vou ler o terceiro. Todo mundo lá no meu clube do livro tá falando muito bem do terceiro livro, e eu quero ler o terceiro porque eu amei essa história, eu só realmente tô com muita coisa pra ler, por isso eu ainda não peguei o terceiro, mas estarei pegando. A gente tem Ponte Entre Reinos, que é um livro também da Danielle Jansen, a mesma autora de Um Destino Tatuado em Sangue. Esse livro aqui, ele vai falar de um casamento arranjado, só que a Lara, ela foi treinada pra poder assassinar o rei do reino do outro reino, porque o pai dela treinou ela e falou, ó, eu vou te dar em casamento, isso aqui é como uma oferta de paz entre os reinos, né, quando você faz o casamento, só que por trás de tudo ela foi treinada desde pequena pra ser uma assassina, então ela vai lá com uma missão, casar com o rei e matar ele, porque daí o pai dela vai tomar controle das frotas de navios e vai tomar controle da ponte, né, porque tem essa ponte aí que une os reinos e quem controla a ponte controla tudo. Essa ponte eu demorei a entender que raio de ponte que era essa, tá, eu demorei, porque eu achei muito confuso. Esse livro aqui, apesar dele ser um livro muito curto, eu senti como se fosse um livro muito longo e senti como um livro muito confuso pra eu poder entender a dinâmica do que tava acontecendo ali. O romance eu achei meio baunilha, assim, demais. Eu achei que tava faltando um pouco de química. E eu não gosto muito da Lara, porque ela vai pra lá e esse cara, tipo, o Warren, ele tá tentando fazer o máximo dele pra ela, ele tá sendo legal e tudo, e ela continua só pensando em trair ele. Então, assim, isso me irritou um pouco. Mas, assim, não vou dizer que eu odiei esse livro, porque eu não odiei. Ele é parte de uma duologia, mas eu não li o segundo livro porque eu só não gostei dele o suficiente. Esse aqui eu acho que eu dei umas 3 estrelas só porque ele não é um livro ruim. Eu só acho que ele só é um livro que não foi do meu gosto. O hot não tava acontecendo, não foi bom. O romance não tava com química boa. Focou muito nas coisas marítimas, nas coisas de negociações, negócio da ponte, navio. Tempo inteiro navio, tempo inteiro navio. E eu simplesmente, tipo, teve um plot legal no final, mas eu dei 3 estrelas e não continuei porque eu simplesmente achei um pouco chato. Então, Ponte Entre Reinos eu não vou
estar continuando. Eu não gostei muito, então não recomendaria. A gente tem Blood and Steel, que é uma romantasia que eu peguei pra ler porque as blogueiras falavam muito desse livro aqui. E nesse livro aqui, as mulheres foram proibidas de usar espadas. Elas não podiam usar espadas, porque aconteceu um problema no passado e aí o reino foi amaldiçoado, a mulher não pode pegar na espada. E aí a gente tem a Althea, que é a personagem principal, e ela quer dominar a espada e ela quer usar a espada. E aí tem uns jogos aqui que os homens participam e a Althea vai querer participar porque ela quer poder ter o privilégio de poder usar uma espada. E aí ela vai participar desse torneio aí, e aí tem um guarda lá, um dos caras que tá ensinando ela a dar espadada, pipipopopó. Vai ter um romance, só que eu achei que esse livro aqui faltou pra mim um pouco de romance nesse livro. Eu acho que faltou um pouco de mais interesse, assim, meu nesse livro. Eu acho que não tava tão interessante, eu acho que ele foi um pouquinho chato. E, apesar de ser uma romantasia, ele tem até um pouquinho de spice, assim, mas bem pouco. Eu achei que ele não entregou tanto. Eu achei que em alguns momentos ele ficou bem chato, que em alguns momentos eu só não aguentava mais. Então eu dei 3,5 pra ele e eu resolvi não continuar lendo o resto. Eles são 4 livros, não tem tradução também. Não tem previsão de trazerem a tradução pra português. Mas como eu também não me importei muito com esse livro, eu li esse livro tipo, você vê, eu nem lembro 100% do que aconteceu, porque não foi uma história marcante, não foi uma história que me pegou. E eu fiquei um pouco decepcionada porque eu vi as blogueiras gringas falando tão bem desse livro aqui e eu vim pra cá achando que eu ia amar. Não foi o caso. São 4 livros, eu não vou estar lendo porque simplesmente não me apeguei o suficiente. Os Jogos dos Deuses. Esse livro aqui é muito, muito, muito bom. Esse livro aqui, eu não li Percy Jackson, tá? Mas todo mundo que leu Percy Jackson fala que esse livro é uma mistura de Percy Jackson com os Jogos Vorazes para adultos. Porque esse livro aqui, ele tem mitologia grega, ele tem os deuses, e aí a gente vai ter o Hades, né, que é o ponto central, o protagonista desse livro aqui é a Hades e a Lyra. A Lyra é uma menina normal, só que ela foi amaldiçoada porque a mãe dela teve o parto dela no templo de Zeus, e aí ela nasceu no templo de Zeus sem querer. Zeus ficou com raiva, foi lá, amaldiçoou ela, falou que ela nunca ia poder ser amada, porque ele ficou com raiva dela ter nascido no templo. E aí ela foi amaldiçoada, então ela vive uma vida horrorosa. Você imagina, é muito triste a vida dessa menina, porque ela não é amada pelos pais, ela não é amada por amigos, ela não é amada por relações românticas, ela não tem amor, ela nunca recebeu amor, ela não sabe como é que é receber amor, porque ela nunca foi amada por causa dessa maldição. E aí o Hades encontra com ela e ele fala pra ela, olha só, a gente tem uma competição aqui dos deuses, né? Cada um dos deuses escolhe um representante e eles fazem uns jogos aí de se matar, botar todo mundo junto pra se matar no balaio, tipo Jogos Vorazes. E aí o Hades falou, se você for a minha campeã, você competir em meu nome, eu quebro a maldição sua e eu vou fazer possível você ser amada. E aí ela vai entrar nesses jogos. Gente, os jogos são, assim, não é aqueles jogos e torneios ridículos que você nem tá entendendo o que tá acontecendo, que não faz sentido. Os jogos aqui são extraordinários, são muito bem construídos, são muito bem feitos. E aí a Lyra e o Hades vão ter que trabalhar juntos, desenvolvendo romance. É muito, muito legal. Ele tem um quê de, tipo assim, é um pouco fantasia urbana, porque ele começa em São Francisco, mas aí depois esses jogos vão acontecendo nesses outros lugares, não sei se é Olimpo, enfim, é outros planos. E o final disso aqui me deixou assim, eu não sei explicar. Quando chegou o final e vem um plot, e eu fiquei assim, o quê? Fiquei chocada. E a gente tem todos os deuses, quase que todos os deuses aqui, então se você gosta de mitologia grega, você vai ver aqui. E a gente tem Spice também, tá? Nós temos cena hot aqui. Não tem muita, eu espero que no segundo venha mais. Inclusive hoje eu tenho uma live com a autora desse livro aqui, então eu vou perguntar pra ela se no segundo vai vir mais hot. E vai ser uma trilogia, então o primeiro, Os Jogos dos Deuses, o segundo, Things Gods Break, que é o primeiro é The Games Gods Play, e o segundo, Things Gods Break. E o segundo já vai lançar mês que vem, eu estou muito ansiosa pra poder ler. O terceiro eu acho que deve vir em 2026, provavelmente. Mas recomendo, vou estar continuando. 5 estrelas e tem umas 2 pimentinhas, mais ou menos. Muito, muito bom. Na mesma linha de mitologia, a gente tem outro de mitologia grega, que é Blood of Hercules, Sangue de Hércules. Vai vir também em português. Esse livro aqui, ele é, assim, é bem parecido, inclusive, esse aqui com Jogos dos Deuses. Mas esse aqui, ele vai dar um pouco mais de uma outra visão ali dos outros deuses ali, e o Olimpo ali é diferente. Então aqui a gente já vai ter a Alexis, também vai ser jogada nos jogos e torneios, tá? E a Alexis, esse aqui também, gente, agora que eu acabei de perceber como que esse aqui é similar com os Jogos dos Deuses. Ela também tá no mundo atual, real, e aí ela vai ser levada pra participar desse jogo, porque ela tem descendência aí de deuses, enfim. Ela vai ser levada, ela vai ser escolhida. E aí nessa sociedade, as pessoas que são espartanos, descendentes espartanos, eles têm um sangue diferente. E aí na sociedade normal, que é do mundo real, eles fazem um teste pra poder ver o sangue de todo mundo, pra ver quem é que tem o sangue real, que não real, mas quem tem sangue de espartano e pipipopopó. Aí sempre tem esses testes que eles vão e fazem. E aí vão fazer um teste com ela, e aí vão descobrir que ela tem esse sangue aí, né, que ela tem uma linhagem, e aí ela vai ser mandada pra essa Spartan War Academy. É uma academia
academia de espartanos, e aí ela vai ser jogada lá. E ela meio que ela tem aulas, sabe? Ela tem professores e tudo. E ela tem desafios, jogos e torneios e tudo, pra ela poder se formar e virar uma espartana. E aí aqui ela vai ser, ela vai ter alguns mentores que vão ajudar ela, né, nesse processo aí dentro da academia. E você vê que ela começa a desenvolver uma tensão com quase que todos esses mentores, e tem uns que estão ali só pra poder tentar desgraçar com a vida dela. E esse livro aqui, ele é Harem Reverso. Aqui no primeiro, não aconteceu o Harem Reverso. Na verdade, lá pra 97% a gente tem um mini do mini hot. Não tem hot nesse livro aqui, não tem cena spicy. Mas eu acredito que o segundo vai vir carregado, porque o final disso aqui, eu fiquei com a minha boca aberta com o que aconteceu no final disso aqui. E a gente teve uma cena já com uma palhinha do que vem por aí. Então, vai ser Harem Reverso. Quem não gosta, o primeiro talvez você vai ler, porque não interfere, o primeiro não tem mesmo. Mas o segundo vai ter por causa de 97% desse livro, vai começar a acontecer as coisas. Então, eu acho que é um livro que tem muito potencial, é uma saga que vai ser, assim, sensacional. Eu acho que vai ser uma trilogia também, não tenho certeza ainda, mas eu já tô doida pra ler o segundo, que é Bonds of Hercules, que vai lançar esse ano ainda, mas ainda não temos. E o primeiro ainda vai vir em português. Mas, assim, eu achei que os jogos aqui foram muito bem feitos também. A Alexis, a personagem, ela é muito, muito maravilhosa. E ela chega nessa academia e tem várias pessoas tentando derrubar ela, só que, na verdade, ela vai deitando todo mundo e todo mundo vira cadelinha dela, porque todo mundo fica amarrado nela, porque ela é sensacional. Enfim, os plots são muito, muito bons, e eu dei 4 estrelas pra esse livro aqui. Eu não cheguei a amar ele, porque eu acho que focou muito mais na fantasia, e eu gosto mais quando tem um pouco mais de romance, mas é um livro sensacional, então acho que o segundo tem tudo pra entregar, e eu vou com certeza ler o segundo. A gente tem The Kindred Saga, que é o Despertar da Chama Eterna, Glow of the Everflame, Brilho da Chama Eterna, e Heat of the Everflame, que é o terceiro livro. Vão ser 4, então a gente vai ter Burn of the Everflame no ano que vem, que vai ser o último e vai encerrar, e essa saga, ela é extraordinária. O primeiro e o segundo livro não me convenceram de que essa saga ia entrar no meu top 10, mas o terceiro livro me convenceu, porque ele pra mim foi simplesmente perfeito, apesar dele ter quase 1000 páginas. Foi um livro que, assim, me despertou sensações sensacionais. Aqui, a gente tem DM, é uma das personagens mais chatas que eu já vi na minha vida inteira, porém, a história é muito, muito boa. A construção disso aqui é muito parecida com a construção de mundo, assim, de mundo, universo de Trono de Vidro, porque é muito bem feita. A Penn Cole, a autora desse livro aqui, ela consegue fazer isso muito bem feito. O primeiro livro eu não dei 5 estrelas, o primeiro livro eu dei 4 estrelas, porque até você chegar em 90%, nada acontece, basicamente. E aí a DM, ela é uma menina que ela é curandeira, e ela nasceu com o olho cinza e o cabelo dela é branco. E aí nessa sociedade, a gente tem reinos separados por cores de olhos. A gente tem pessoas do olho roxo, pessoa do olho azul, pessoa do olho verde, pessoa do olho vermelho. E aí cada pessoa de cada reino que herda o poder daquele deus, ela vem com a cor dos olhos de acordo com aquele reino. Como ela aparentemente era uma menina mortal, o olho dela é cinza, eles falam que é dado por causa de uma doença que ela teve, o olho dela veio cinza. E aí a gente tem os descendentes, né, que são essas pessoas que têm a cor dos olhos, e a gente tem os mortais, que têm os olhos marrons, olhos normais, olhos de pessoas mortais. E aí os descendentes meio que têm uma rixa com os mortais, então eles meio que dominam sobre os mortais, os seres humanos. E aí tem os rebeldes dos seres humanos que tentam se levantar contra esse sistema dos descendentes. E aí a DM, ela vai se ver meio que entre se juntar aos descendentes e ficar junto com os mortais. Então a gente vai ver a caminhada dela, descobrindo quem ela descobrindo o que vai acontecendo. E assim, esse livro aqui era pra eu ter dado 3 estrelas, mas quando chegou no final, eu dei mais 1 estrela por causa do final, porque foi surpreendente. Os finais de todos os livros são surpreendentes. Então, assim, o primeiro 4,5, 4 estrelas, o segundo 4,5, muito, muito bom, e o terceiro 5 estrelas, favoritado. O romance desse livro aqui, ele é um slow burn, dos maiores slow burns que eu já vi na minha vida inteira, porque só vai acontecer o romance real mesmo. Lá no terceiro livro começa a desenvolver o romance, e aí no final a gente tem um hot. É sensacional, hot é sensacional. O Luther, que é o personagem principal desse livro aqui, ele entrega absolutamente tudo, mas é o slow burn mais devagar que eu já vi em toda a minha vida. Então, você vai ler, o primeiro livro não tem hot, o segundo livro não tem hot, pouco romance, mais desenvolvendo fantasia. Fantasia é incrível. O terceiro desenvolve mais ainda cada reino, o poder de cada pessoa de acordo com o reino dela. Sensacional, muito, muito rico em detalhes, rico na escrita, maravilhoso. Só que o romance demora. Lá em 97% do terceiro livro, que tem quase 1000 páginas, vem o hot. Então, assim, você vai sofrer, você vai demorar, vai esperar, mas vale a
pena porque é uma saga muito boa e eu tô, assim, com 1 milhão de teorias pro 4º livro que ainda não chegou, mas eu só consigo pensar no fim daquele 3º livro, então é isso. Tenha paciência com a saga se você for começar, porque a DM, ela é insuportável. Eu até agora não consigo gostar dela. Eu tô aqui nessa saga por causa do Luther, é isso. A gente tem Metal Slinger, que é um livro que também só tem um, vai ser uma duologia, ainda não tem tradução. Esse livro aqui eu li tem tempo, não lembro 100% como é que é desse livro aqui, mas eu lembro que eu amei esse livro. Eu lembro que desde que eu comecei esse livro até o terminar, eu não fiquei entediada em um momento, então eu dei 5 estrelas pra esse livro aqui. O plot é muito pouco, mas a gente vai ter um reino que ele é afastado da terra. É um reino que tá no mar, assim, numa ilha. E aí você não pisa em terra firme, só fica nesse lugar aí, e a gente começa a ter um aspecto meio marítimo, assim, navegação. A Bran cresceu nessa ilha de Alarra, que é uma ilha que tá, assim, não é em terra firme, então é uma ilha exilada. E aí, uma vez no ano, quem faz parte dessa academia aí é tipo uma academia de navegação, eu não sei, tipo um exército, eu não tô lembrando 100% como é que é o negócio. Mas é tipo uma escola que ela faz parte, e aí quando você gradua nessa escola, você pode ir nessa feira anual que é em terra firme. E aí você vai de barco, chega lá e acontece algumas coisas. Enfim, ela foi nessa feira, chegou lá, ela encostou numa pedra. Aí esse cara que viu ela encostar nessa pedra era um soldado do povo inimigo. E aí ele meio que correu atrás dela, mas ela fugiu e voltou lá pra essa ilha de Alarra. Só que quem que chega lá nessa ilha de Alarra depois? Esse soldado. Aí ela prendeu esse soldado, né, lá nas masmorras lá, e ele veio sozinho atrás dela. E aí ele começou a contar várias coisas pra ela e falou assim: vou te levar pra um outro reino, porque você não é daqui, eu vou te levar pra lá. E a gente tem muitos plots, tá? Esse livro aqui, quando eu acabei esse livro, eu lembro que eu fiquei 3 horas olhando pro teto. Eu fiquei assim, é o quê? Muitas coisas acontecem aqui. A gente tem romance? Tem. Mas eu diria que é uma pimentinha só, porque o foco desse livro aqui é mais a fantasia, mas é muito assim... Eu não sei, a autora conseguiu fazer algo tão... me entreteu tanto, conseguiu fazer um negócio tão dinâmico, que eu não fiquei entediada em nenhum momento. Então, pra mim, esse livro aqui foi 5 estrelas e eu vou continuar a ler o segundo, com certeza. Porque quando acaba isso aqui, você só quer o segundo logo. Eu não sei quando vem e eu tô passando mal querendo o segundo desse livro aqui. Então, muito bom. A gente tem Fear the Flames, que eu li também esse ano. Eu vim com muitas expectativas pra esse livro aqui e acabou que eu me decepcionei um pouco. Esse livro aqui, ele é uma farofa, tá? É muito parecido com vários livros de farofas que eu amo. Inclusive, recentemente, eu li um que eu vou falar sobre. Ele é uma farofa muito parecida com esse, mas que eu gostei muito, muito. Só que o romance daqui, eu acho que começou muito do nada, sabe? Tipo, eles mal se conheceram, ele já tava tendo aquelas atitudes de, tipo, proteger ela. Já tava meio que tendo aquelas atitudes de ciúme. Eu acho que foi muito rápido o romance. Eu acho que não teve um fundamento ainda. Então, assim, acabou que eu não amei esse livro aqui. Ele tem dragões, ele tem uma princesa que tem 5 dragões e ela, quando era criança, foi separada dos dragões dela e os dragões delas foram presos porque acho que ele arrancou o dedo de um dos caras lá da corte. E o pai dela e a mãe dela prenderam os dragões e ela ficou presa também. Então, assim, o caminho desse livro é ela com esse cara. Como é que é o nome dele? Cade. É porque, assim, quando não me pega muito, não lembro de todos os detalhes. E o Caden, ele meio que vai com ela, assim, nesse processo pra tentar, tipo, pegar os dragões dela de volta. E ele meio que é rei de um reino vizinho, então eles meio que eram pra ser inimigos, assim. E aí eu não lembro mais nada que aconteceu nesse livro. Eu não lembro mais nada. Eu sei que dragão não vi, tá? Eu esperei o dragão aparecer aqui o tempo inteiro, não vi dragão. Só no finalzinho que apareceu o dragão. Acho que no segundo talvez vem dragão. E eu, sinceramente, eu dei 3,5 pra esse livro aqui, porque eu achei que é uma história que o romance não me pegou muito, não me convenceu. Mas eu não sei se eu leria o segundo, porque talvez o segundo vai ser melhor. Eu acho que eu vou dar uma chance pro segundo, porque é um livro que era pra ter tudo que eu gosto, né? Shadow Dance, dragão, enfim, Enemies to Lovers, Slow Burn. Então, assim, acho que eu vou dar mais uma chance pra ele, mas o primeiro não me pegou muito, não. Mas eu dei um 3,5. Vai que você gosta. Às vezes você vai gostar. A gente tem Heavenly Bodies, que é a Ascensão das Estrelas. Esse livro aqui, ele vai misturar corpos celestes, ele vai misturar estrelas. É um livro muito diferente, tá? Ele mistura astrologia e tudo. E tem uma pitada, assim, de signos também. A gente tem a Elara, tá? A gente vai ter um atentado de uma estrela chamado Ariat. Ele vai tentar matar a Elara, só que ele não vai conseguir matá-la. Ela foi imune ao poder dele. E aí, ela meio que foge pra um outro reino, porque ela tá tentando fugir pra não ser pega, né? Ariat é a estrela quer matá-la. E aí ela é capturada por um rei de um outro reino. E aí esse rei desse outro reino, ele fala: eu vou usar você pra matar Ariat. Você vai ser a minha arma pra matar uma estrela. E aí ele vai fazer a Elara treinar com o Enzo, que é o filho dele, o príncipe. E aí a gente vai ter esse treinamento deles aí, que eles vão virar um slow burn, um negócio dele, eu vou te treinar, enfim. A Elara tem poder de sombras, ela controla sombras. E a gente tem o Enzo, que ele tem poder de luz. É muito legal, assim, a interação dos poderes. E eu achei isso aqui muito diferente. Eu achei que aqui teve muitos elementos diferentes de muitas romantasias. O romance é muito bem feito também. Eu gosto muito do romance desse livro aqui. E esse é o primeiro livro, vão ser 4
4 livros também dessa história aqui. A gente já tem o primeiro, o segundo eu não sei quando que vem, mas acho que a autora já publicou o segundo em inglês, que é... Esqueci o nome do segundo. Mas eu quero ler o segundo, ainda não tem... Ainda não lançou. Eu não sei se lançou o segundo. É porque eu peguei tanta coisa pra ler que eu não tive o tempo ainda de voltar e continuar as sagas que eu já tinha começado. Mas quero muito ler o próximo desse daqui. E eu acho que é um romance, assim, que tem tudo pra poder, sabe? Tem uma história que tem tudo pra poder ganhar o coração de vocês. Então, A Ascensão das Estrelas, eu não tenho certeza como tá a tradução, mas esse aqui eu dei 5 estrelas. É um livro maravilhoso. Tem 2 pimentinhas de hot, porque não tem muito nesse aqui também. Eu acho que quando são esses primeiros livros, gente, é difícil ter muito hot. Inclusive, até prefiro, porque eu acho que tem que ser construído ao longo da saga. Eu acho que tem que ser uma coisa devagar, porque senão a gente enjoa. Mas eu gostei muito desse livro aqui. Eu fiquei muito feliz que veio a tradução dele. Então, eu recomendo esse aqui e vou estar continuando lendo. Por último, a gente tem Shield of Sparrows, que esse livro aqui, ele foi simplesmente um refresco pra mim. A gente escolheu ele no Clube do Livro Presencial. E esse livro aqui, pra mim, ele foi quase um livro 6 estrelas. Porque ele é um livro muito, muito bom. O romance é muito bom. Os plots são muito bons. A fantasia é muito boa. Eles têm algo diferente. E assim, nossa, é tanta coisa diferente esse livro aqui. Eu achei que ele teve uma pitada daquele Metal Slinger, que eu já li, que é uma coisa meio de barco, assim, né? Que eles mexem muito com a água, assim, e tal. E tem muito de Shadow and Bone, que é a saga da Leigh Bardugo. Eu não gostei de Shadow and Bone, mas aqui tem algumas coisas muito parecidas. E eu gostei muito desse livro aqui. Um belo dia, um príncipe veio de um outro reino e ele chegou lá e ele matou uns monstros que... Tem muitos monstros, tá? Tem muitas criaturas nesse livro aqui, eu acho muito legal. E aí esse príncipe veio e ele meio que cuidou, assim, de um problema que tava sendo pro reinos, que é Meroweel. Não tem em português ainda esse livro, então os termos são em inglês, porque eu não sei como é que eles vieram em português. Mas tem esse monstro aí, esse Meroweel, que é um bicho. E aí esse príncipe foi lá e matou 7. E tem uma lei que é a lei dos 7. Se você matou 7, você tem como pedir um prêmio em forma de esposa. Então, assim, esse príncipe chegou lá, ele matou esses monstros e ele falou assim, eu quero meu pagamento, eu quero casar com ela. E aí ele escolheu casar com a Odessa. E o príncipe era mudo, tipo, ele não fala, então ele trouxe um emissário, esse emissário falava tudo por ele. E aí ele decretou pro rei que ele queria a filha dele. E a Odessa, ela é uma menina, assim, super não gosta das coisas da corte, ela queria viver outras coisas diferentes e ela não queria ser levada pro outro reino, que ela tinha que ser levada pro outro reino pra poder viver lá a vida dela com esse príncipe que tava demandando esse preço ser pago de ser esposa. Enfim, no fim das contas ela foi levada, tá? Ela teve que ser levada por ele. E aí ela vai viver lá nesse outro reino com ele e vai descobrindo várias e várias coisas. A gente vai ver que tem uma doença que afeta as criaturas e os animais do reino. E aí a gente quer saber o que é que causa essa doença, como que vai curar isso. Gente, é tanta coisa aqui dentro. Eu preciso fazer um vídeo separado só desse livro aqui, porque eu acho que ele tem muita coisa diferente. E eu acho que ele tem várias regrinhas e várias coisas diferentes, que ele tem uma certa complexidade, digamos assim, pra eu poder explicar. Então, explicando assim por cima, eu não tô nem lembrando de tudo que aconteceu nesse livro aqui. Mas eu sei que a gente tem um romance slow burn aqui, que ele é sensacional, tá? Ai, eu até marquei aqui. Enfim, a gente tem um Enemies to Lovers aqui muito bom, porque ela vai com raiva, né, ser levada por esse príncipe. Aí chega lá, ela começa meio que pegar afeição por ele. E a gente tem um guardião também, que é o Guardian, que ele é esse meio que emissário, esse cara que ajuda o príncipe. E aí você fica meio, tipo, começa a se apaixonar por ele, que é o guardião. E aí você fica meio na dúvida, tipo, quem, tipo, não chega a ser um triângulo, mas você meio que fica nessa dúvida, porque você quer os dois. Mas ela já é casada. Então, assim, a gente tem plots aqui. No meio do livro, a gente tem plots. Durante o livro e no final do livro, a gente tem plots surreais de bons. E eu tô doida pra poder ler o próximo livro desse aqui. Também é o primeiro. Eu não sei quantos vão ser. Não sei se vão ser uma trilogia. Talvez uma trilogia. Mas a gente vai ter o segundo. Sabe-se lá quando. Acho que ano que vem a gente vai ter o segundo. Mas é mais uma pirâmide que eu acabei de entrar. Mais um universo que eu acabei de conhecer. E esse livro aqui é sensacional. Então eu dei 5 estrelas pra ele, beirando 6. E ele tem pouco spice também. Ele tem pouco hot, diria que ele tem 1.5, 2 pimentinhas. Que é o primeiro também, eu acho que não vem muito aqui no primeiro. Mas a autora desse livro aqui, ela também escreve romance de cowboy, então acho que ela vai colocar mais spice, porque ela tem outros livros com bastante hot. Então é isso. E mais um que eu quase que eu esqueci, é Empire of Flames and Thorns, que eu não comprei o físico ainda, porque eu li ele no Kindle. Esse livro é muito bom também. Ele é muito parecido com Quarta Asa, ele é muito parecido com Akotá também, ele é parecido com tudo, porque ele é uma farofa, é coisa igualzinha, a gente já viu. É pouco cérebro que
você vai usar pra ele. A gente vai ter Dragon Shifters, a gente vai meio que ter essa menina que ela vai pro... como que diz? Não é um quartel, é uns jogos e torneios. Tudo tem jogos e torneios. É uns jogos e torneios. E ela é feérica e nessa sociedade quem controla são os Dragon Shifters, que são os dragões que viram... pessoas que viram dragões e aí eles controlam essa sociedade. Então quem é Dragon Shifters? Tem os clãs do dragão laranja, dragão azul, dragão preto. E eles controlam. E aí os feéricos meio que são dados como nada. Então essa menina, ela é peixeira, sabe? Ela corta peixe. E aí ela vai entrar nessa academia aí porque quem ganha, né, o prêmio desses competidores aí, consegue sair e buscar fazer uma revolução ou buscar sair dessa aldeia aí e ter uma vida melhor, enfim. Consegue ter poderes. E ela tem poder de manipular as emoções das pessoas, então ela vai entrar nesse torneio aí com esse negócio aí de conseguir manipular as emoções das pessoas e vai passando pelas provas. As provas são bem legais. O romance é muito, muito bom. Tem bastante slow burn ali, a gente tem bastante interação do casal. Tem uns hot bom ali também, já no primeiro livro, sensacional. E eu acabei de ler ele recentemente, eu quero muito continuar lendo, porque ele tem tudo que eu gosto. São 4 livros e o último vai lançar esse ano ainda em outubro, então vai estar completa. Não tem em inglês ainda, infelizmente não tem tradução, mas esse eu dei 4,5 pro primeiro e foi 2,5 de nível de hot esse daí. Mas enfim, muito bom também, vou estar continuando, eu adorei essa saga. Adorei a saga, olha que falsidade, eu só li o primeiro, adorei o primeiro livro. Então é isso, gente, esses foram os livros diferentes de romantasia que eu li esse ano. Tentei dar pra vocês o máximo que eu consegui de cada livro que tava assim na ponta da língua, porque às vezes eu esqueço também das coisas, eu não lembro 100% tudo que eu li, porque são muitos, muitos livros, então é difícil lembrar. Às vezes eu tô pensando que a história é de um, às vezes é de outro, então às vezes eu confundo uma coisa com a outra, mas eu tentei dar o máximo aí pra vocês. Eu lembro muito do sentimento que eu senti quando eu li, eu lembro muito da nota também que eu dei pro livro, então eu acho que pelo menos consegue ajudar vocês como que vocês vão fazer pra poder analisar aí se vocês querem ler ou não. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreve aqui no meu canal, deixe seu like, comentário e prometo pra vocês que agora sempre eu vou estar trazendo um vídeo por semana pelo menos, porque daí vocês já sabem que eu vou vir regularmente tentar agora continuar aqui nessa rede social. E é isso, se você ainda não me segue nas redes sociais, meu Instagram é Mariana Magrani, meu TikTok é Mariana Magrani, só essas duas redes que eu tenho Twitch também, mas eu tô indo muito pouco lá. Eu venho mais Instagram, depois o TikTok, depois aqui por último, então assim, se você quiser me seguir, se você quiser entrar no meu clube do livro, descobrir mais, entra no site www.clubedasberries.com.br, que lá você também vai saber mais informações sobre o meu clube do livro. Se você quiser entrar, se você quiser se juntar a nós também pra gente ler junto com o pessoal, com a comunidade que lê, fica à vontade também. E é isso, gente, o vídeo de hoje foi esse, a minha voz acabou, o carisma acabou, agora eu vou ter que dormir.